Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Margem Cash, onde o lucro é protagonista. Eu sou Tamires Lisboa, uma das hosts desse podcast. Hoje a gente vai falar de uma transformação que tem acontecido nos negócios e na maneira como eles crescem. Marca pessoal. No episódio de hoje a gente espera responder como transformar sua marca pessoal em autoridade, vendas e lucro no digital. E para responder essa pergunta, a gente tem aqui a Lara Manoukian. A Lara é mentora de mulheres, criadora do Delas Academy, e ela traz para as mulheres uma comunidade para que elas possam transformar a sua imagem pessoal em força no digital, transformando isso em autoridade e mais vendas. Lara, seja muito bem-vinda ao Margem Cash. Eu que agradeço o convite maravilhoso, fiquei muito honrada e feliz de poder falar um pouquinho, do que eu faço aqui com vocês e espero que seja um bate-papo muito produtivo. Muito bom, estamos felizes também com a sua vinda. Mais um episódio aqui do Margem Cash, seja bem-vinda, Lara. Obrigada. E assim, é sempre um bate-papo, né? Como sempre, uma surpresa. Os nossos convidados não sabem o que a gente vai perguntar, mas a gente entende ali, né, o contexto, o cenário que a gente está vivendo. E a gente vai trazer bastante reflexão para você que está aí. Espero que você curte esse conteúdo que a gente fez com muito carinho para vocês nesse episódio de hoje. Vamos lá, pode começar. Beleza. Para começar, Lara, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, né? O que te trouxe até aqui. Conta um pouquinho pra gente, para o público te conhecer. Bom, já fiz acho que de tudo um pouquinho, sabe? Mas eu fiz faculdade de moda, não exerci profissão na área de moda, né? Mas eu sempre gostei muito. E desde que eu estou com o meu marido, né, com o Julian, que já fazem, acho que a gente tem 9 anos de casado e já tô perdendo, acho que 15 anos juntos, 16 anos juntos. E ele trabalha no marketing, né? Então, eu vivi ali junto com ele, vivendo o marketing o tempo todo. Então, acho que foi por isso que eu tenho essa veia tendeu para esse lado, né? Mas quando eu saí do meu emprego mesmo, que eu trabalhava em loja de roupa, era gerente de loja de roupa. Quando eu saí, eu falei assim, nossa, eu quero empreender. Falei assim, vou fazer o quê? Vou vender roupa. Era a única coisa que eu acho que eu sabia, que eu pensei, falei, acho que é a única coisa que eu sei fazer, né? Viajei, busquei roupa, comecei a vender. E alguma coisa me falava assim, não é bem isso. Mas eu tinha algo muito que era era um diferencial mesmo. Eu conseguia comunicar aquilo que eu vendia com muita facilidade quando era no digital. A famosa blogueira, né? Nossa, fui taxada milhões de vezes disso. Então, tudo que eu resolvia fazer, eu conseguia comunicar no digital e potencializava aquilo que eu fazia na época não tinha Instagram ainda, tá, gente? Era Facebook, blog, depois que veio o Instagram. Mas tudo eu potencializava, né? E eu fiquei com e-commerce muitos anos, mais de 6 anos. E então eu comecei a ter uma experiência muito grande nessa área de vender no digital, que me trouxe uma margem de como gerar lucro, de uma consciência muito grande e do que precisava ser feito para aquilo ali para acontecer, né? E aí, quando veio a pandemia, foi muito engraçado, porque eu sou de Araguari, mas eu moro em Uberlândia tem mais de 10 anos, né? Mas as minhas amigas de Araguari me chamaram e falaram assim, você já teve e-commerce, você vai ajudar a gente. Falei assim, como? Ela falou assim, não, como que a gente vai fazer para vender de porta fechada? Porque em Araguari fechou tudo, e em Araguari a gente tem a Rui Barbosa, que é uma rua onde o povo vai andando e vai comprando o que queria. Lá em 2020, quando o povo falou assim, agora é lockdown. E elas falaram assim, agora, o que eu vou fazer? E aí, na época, eu lembro direitinho que eu criei um Instagram, que já era delas, pra dar dicas, produzir conteúdo, né? Mais uma vez, fazer a blogueiragem que eu sou acostumada. Mais uma vez, produzir conteúdo. E o Julian, vendo aquele movimento que eu tava fazendo, virou pra mim e falou assim, nossa, tem uma menina que eu sigo, ela era dessas experts da época, que hoje ela não trabalha mais com isso. Ele virou pra mim e falou assim, ela vai dar uma mentoria de como dar mentoria. Eu falei, não é possível. Eu não sei nem o que é mentoria, não sabia nem o que era mentoria, gente. Eu não tinha noção que o povo vendia isso, né? E aí ele foi e me deu essa mentoria. Eu lembro que eu entrei na sala, eu achava que era, tipo assim, algo super exclusivo, que ia ter só eu e mais umas 10 no máximo, né? Entrei e tinha 60 pessoas. Eu só conseguia calcular quanto que ela tinha ganhado, porque não era barato, não. Eu falei assim, gente, ela comprou uma casa aqui hoje. Eu lembro direitinho. E aí, eu lembro que no segundo encontro da mentoria dela, com o movimento de eu produzir conteúdo no Instagram, uma pessoa me ligou, na época ela me ligou, e falou assim, eu recebi, a minha amiga me encaminhou o seu contato e falou que você pode me ajudar.
eu tô abrindo uma loja de roupa, eu tenho 42 anos e eu não sei o que eu vou fazer. E a gente tá em plena pandemia, já vou começar tudo errado. Eu falei assim, nossa, é essa. Aí ela me perguntou quanto que era, eu falei assim, gente, quanto que é? Eu não sei quanto que é, eu nunca nem vendi isso, né? Eu lembro que eu joguei um valor bem baixo e falei assim, vou dar tudo de mim aqui. E na época era encontro semanal, fui fazendo tudo e fui validando, né? Antes de terminar essa, eu já tinha fechado mais 2, mas eu acho que o movimento de criar conteúdo no Instagram foi chamando a atenção dessas mulheres para elas quererem fazer aquilo ali, ter aquele direcionamento, sabe? Ter aquele acompanhamento mais de perto e saber o que é preciso ser feito. Porque às vezes a gente sabe, né? Igual a gente vai na academia, às vezes a gente contrata o personal para falar pra gente fazer o que a gente já sabe que tem que fazer, né? Mas é bem isso, mas um direcionamento certo mesmo, mais estratégico, e foi dando certo. E tem muitos anos já, agora tem 6 anos já de delas. E há 3 anos eu senti a necessidade de uni-las, né? Logo depois ali que a pandemia, que a gente voltou 100% já para o presencial, eu sentia uma falta muito grande do presencial, né? De conexões pessoais, eu sentia falta disso demais. E via que elas, as minhas mentoradas, também sentiam falta disso, né? E com muita experiência da gente ir para São Paulo, vivenciar comunidades e vivenciar tudo, eu falei assim, por que não montar uma comunidade entre elas, né? Falei, vou apresentar esse projeto para 10 mentoradas minhas, vai que elas topam, né? E apresentei no formato de anuidade, porque eu falei assim, se elas fecharem, eu tô amarrada aqui 12 meses. Eu tenho que fazer isso aqui acontecer, de um jeito ou de outro. E deu certo, a gente tá indo pro 3º ano de comunidade já, e elas fazem muitos negócios lá dentro, e é muito bacana. Que bacana, muito legal a história. E dentro dessa comunidade, né, a gente vê um movimento muito grande de comunidades, né? E no posicionamento no digital, a comunidade, ela hoje, você avalia como melhor do que ter uma audiência grande? Como que você avalia isso, né? A gente vê muitos, né, influencers, né, muitas pessoas fortes no digital, cada vez mais com a prática de comunidade. É uma tendência? A comunidade, o relacionamento em si, ele é algo que traz vendas, né? Então as pessoas têm investido em relacionamentos. Quando a gente participa de comunidades, por exemplo, igual a gente participa da SuperX, né? A gente tá apostando grande ali, não só na temática da palestra, que muitas vezes a gente já sabe ali, mas tem um network muito poderoso, né? Eu falo que dependendo da alta audiência que a pessoa tem, se ela não sabe se relacionar com aquela audiência, ela não consegue nem fazer venda. As marcas hoje estão apostando muito nesses micro-influenciadores porque eles têm mais relacionamento com os seguidores do que, às vezes, grandes influenciadores. Então, assim, se você vai colocar um custo ali, né, para ter aquela ponte até o seu cliente, às vezes o micro-influenciador compensa 1000 vezes mais do que gastar uma fortuna para fazer um público com uma pessoa que tem uma alta audiência. É verdade, faz todo sentido. Uma coisa que eu percebo muito de mudança no mercado é isso, né? Antigamente a gente se deparava com influencers por número, né? Então, cara, quantos seguidores essa pessoa tem lá no Instagram, no YouTube e assim vai. Só que agora você consegue medir com muita facilidade o tamanho desse engajamento. E dependendo da porcentagem de engajamento, você consegue ver que o tamanho da conta já não é mais tão proporcional ao engajamento, né? Então você percebe que tem pessoas que, sei lá, ou comprou seguidores, né? Vai dando uma camuflada, exatamente. É um fake ali, na verdade, né? E aí a marca, ela percebe isso. E hoje já existem várias ferramentas na internet que você consegue colocar ali, né? O link do BIOS e ver tudo, cara. Eu vi recentemente, fiquei até meio surpreso, assim, com os números. Eu falei, nossa, que legal. Então, acho que uma coisa que ficou bacana no que você disse cara, saber diferenciar o que realmente é o alcance, né, de relacionamento com aquela conta, né? Porque não é todo mundo que tem muito seguidor que é influencer, né? Exatamente. E esses, como você falou, né, esses números hoje, eles são todos compráveis. Pra você ter uma noção, até visualização do YouTube dá para comprar, comentários dá para comprar, tudo dá para comprar, né, relacionado a esses números. Mas o que as marcas também têm feito muito, que é o famoso afiliados ali, né? Às vezes eu faço uma publi com uma pessoa, dou um link ali para ela, então a gente consegue traquear esse link para saber quantas pessoas realmente clicaram. Se ela tem um cupom de desconto, a gente consegue ver a conversão que teve para o meu negócio, fazer aquilo ali com aquela influencer. Então eu consigo medir o resultado real dela no meu negócio. E todas as grandes marcas e até marcas menores, elas fazem isso para saber o retorno que o influencer dá, porque elas
a internet já foi muito enganada, né? Só por números, né? Então, assim, como a gente tem muita ferramenta hoje, as marcas todas apostam nisso e vale muito, vale muito. É muito bom. Antigamente o marketing digital ele era visto como barato, né? Hoje o cara tem que botar um caminhão de grana, então ele vai tomar muito cuidado, vai medir muito bem o que ele tá fazendo, né? Senão tem que perder grana. Apostar na pessoa certa, do jeito certo, né? E por isso que eu defendo tanto também os donos de cada negócio estarem ali à frente com a imagem, o nosso poder de influência mesmo, para vender mais para o nosso negócio. Porque eu falo assim, o influencer, ele é uma ponte, né? Então ele traz o novo olhar, né, para você. Mas quem é que vai manter? Quem é que vai se relacionar? O influencer não vai relacionar pela sua empresa todos os dias. Quem se relaciona somos nós. E isso é papel do empreendedor. Não dá para terceirizar para um funcionário nosso. Precisa ser a pessoa, né? Exato. E falando né, da sua vivência mentorando empreendedoras nesse ramo, o que hoje mais trava as pessoas de se posicionar no digital? O julgamento, com toda certeza. O que o outro tá achando, o que alguém da família tá pensando dela tá fazendo aquilo ali, e é sempre de pessoas muito próximas, na maioria das vezes. A gente, assim, como a gente tem uma mentoria bem profunda e individual, né, elas conseguem se abrir muito comigo, e a gente identifica essas travas, né, bem ali logo no começo, para que a gente possa trabalhar para desbloqueá-las. Nem todo mundo consegue desbloquear, não no primeiro encontro ali, é todo um trabalho, um processo, mas a gente vai trabalhando no tempo da pessoa, sabe? Porque se você forçar demais também, depois lá na frente, ela trava mais ainda. Então é um processo muito individual e a gente tem que saber respeitar mesmo. Mas é sempre o medo do julgamento, é o top 1. E a gente vê, tem várias montagens, né, na internet de grandes influenciadores, né, grandes nomes no digital, como começou, né, e sempre fala, comece, porque, né, o resultado, ele vem a longo prazo, né, as coisas acontecem. E a gente vê muita pessoa ali com medo de começar, sendo que, né, eu acho que o feito é melhor do que o perfeito, né, vamos iniciar. E assim, a gente tem um padrão hoje de internet, do que a gente vê, né, então assim, se a gente vai ver um podcast na internet, quando a gente vai criar a gente quer ter aquilo ali como uma régua, né? E às vezes a pessoa já tá fazendo um podcast há 5, 6 anos, por exemplo, ou um creator ali. Às vezes ele tá produzindo conteúdo há 5 anos, você tá começando agora, mas você tá pegando a sua régua e tentando colocar lá para comparar com aquele cara, né? E não é assim. Todo mundo tem um começo e a gente vai vendo também, Tamires, a nossa evolução, sabe? Eu vejo meus vídeos de quando eu comecei a gravar, assim, falar que eu sempre... A gente tem uma travinha ali, né? Mas eu melhorei demais. Mas assim, eu sempre fiz. Eu nunca deixei de fazer. E se eu não tivesse feito, eu não teria melhorado nesse sentido, né? A gente vê aqueles vídeos da Virgínia, do Whindersson Nunes ali, eles não tinham um cenário perfeito, nem a câmera perfeita, e muito longe falavam do jeito que falam hoje, sem a vergonha que tem, né? Então, assim, é um trabalho, é um processo. Se a pessoa não viver o processo, não tem o resultado que ela quer. É verdade. E falando um pouquinho da marca pessoal e do negócio, né? Então, hoje nesse ramo de serviço, né, da pessoa que tem ali, né, a própria marca é o negócio, quais que são os primeiros passos, né, as primeiras dicas, dê ali 3 dicas para quem quer começar com essa influência no digital, que ela pode iniciar? Eu acho que o primeiro ponto, assim, é saber o que você quer transmitir, né? Ali a partir do momento que você começa a aparecer, então deixa bem claro qual o posicionamento que eu quero passar, porque o posicionamento é aquilo como a gente quer ser vista, né? Como a gente vai ser vista, né? Então definir muito ali seus valores, coisas que você quer realmente passar para o outro através da internet, para que você não ultrapasse um limite, não se exponha demais e que não te trave depois, porque assim, o principal de tudo é a constância em tudo que a gente vai fazer. Então, pensa nisso. O segundo ponto é trabalhar um planejamento, que ele funciona para tudo que você vai fazer. Então, um planejamento, por exemplo, de como eu vou chegar até onde eu quero chegar, principalmente ali no digital, ele bem desenhado, fica muito bom. Por quê? Porque aí a gente consegue criar roteiros, criar conteúdos, porque o conteúdo é a ponte para você alcançar o que você quiser. Porque é através de um conteúdo que você vai mostrar o seu posicionamento. É através de um conteúdo que você vai fazer, que você vai mostrar o seu produto e fazer uma venda. Então, assim, é esses pontos. Como você quer ser visto, né? Trabalhar um planejamento
E outra, foco em conteúdo. Posta, posta, posta. Que é assim que a gente entra na cabeça dos outros. Ter a constância, né? Exatamente. E hoje, nesse universo de criação de conteúdo, né, considerando, né, o pessoal e o negócio, o que tem se usado mais? A gente vê muita gente falando ali, porque a rotina é algo que as pessoas querem ver mais, ou eu vou falar mais só do negócio. Tem algum um beabá ali, né? Tem alguma regra padrão, ou de fato a gente tem que avaliar ali como que é esse posicionamento? O beabá que mais funciona é ser nós mesmos, né? Porque quanto mais a gente tenta, assim, modelar em alguém, copiar alguma coisa, não funciona para nós porque nós não conseguimos ter a constância daquilo, porque a gente está modelando alguém. Eu falo que, eu até fiz um vídeo esses dias falando sobre o formato de story vlog, né, e é o formato que mais performa. Quando a gente consegue casar um pouquinho da nossa rotina e inserir ali dentro umas pílulas do nosso trabalho, do que a gente faz, do que a gente transforma, aquilo ali muda completamente. Porque igual, vamos supor aí que você vende xícara de café. Eu não quero comprar uma xícara de café agora, e se você só postar os seus modelos de xícara de café no Stories, eu vou pular todos. Não tô afim de comprar uma xícara agora. Mas se tiver um pouco de Tamires, se tiver um pouco da sua rotina, dos bastidores do seu negócio, aquilo ali me faz ficar. Aquilo ali me prende atenção. E às vezes até algo pessoal da sua vida me conecte com você em outro ponto, né? E aquilo ali me faz manter um relacionamento. Pra quando eu precisar de uma xícara, às vezes eu não vou ver só a xícara, mas eu vou falar assim, poxa, a Tamires vende xícara, eu quero comprar a xícara dela. É esse o ponto, sabe? Então, assim, se a gente consegue unir pessoal e profissional dentro do Instagram, criando um relacionamento, é o que faz virar a chave mesmo. Eu falo que a gente, às vezes, quer fazer uma receita de bolo para que o Instagram funcione e venda muito, né? Mas ele não tem uma receita de bolo. Porque se a gente for ver, ali, vários creators muito distintos que estouram e cada um tem uma receita, né? Igual, tem aquele cara da receita, sabe? O que faz receita? Que tem até um jargão, esqueci um meio japonês. Esqueci um que fala assim, vamos fazer um yakisoba comigo? Um que tem, ele é bem famoso. Mas assim, é toda uma produção, é um vídeo super produzido. E mesmo assim, ele viralizou, ele performou muito. E tem gente que faz algo muito simples e descontraído, no estilo lo-fi, e que também performa. Então, se for assim, qual que é a receita de bolo? A super produção ou o lo-fi? Então, não tem um ponto exato, sabe? Eu acho que o ponto exato é a gente ter ali a nossa vertente, nosso posicionamento mesmo, aquilo que a gente acredita, e ser constante em quem nós somos. E mostrar o nosso trabalho do jeito que ele é mesmo, sabe? Sem muitas firulas, assim, em volta, e sendo o mais real possível. Tem que ter uma autoralidade, né? Exato. No caso, cada um tem sua autoralidade. Não é que quem tá vendendo métodos não vai funcionar, mas esse método foi o que funcionou na história daquela pessoa, e com certeza tem coisas na história, né, fatores na história daquela pessoa que fez com que acontecesse aquele cenário, né. Eu vejo isso acontecer demais. Mas eu tô testando, fulano falou comigo pra fazer dessa forma. Aí você vai ver, cara, parece um robô ali, assim, encenando, assim, gente, não tá funcionando. Tenta de outro jeito, né, seja autoral, seja intuitivo, seja leve, né, você tem que curtir o que você tá fazendo também, né. Eu falo pra gente tava aqui em off conversando sobre como que você se sente quando você vai gravar 3 podcasts seguidos, ou quando vai dar 3 mentorias seguidas. A gente tem essa intuitividade de se autoavaliar a nossa entrega, né? Então, porque você tá se importando. Eu me importo, é natural mesmo, é orgânico, sabe? Então, se importar é uma coisa muito boa, né? Às vezes eu vejo muita gente querendo o alcance, querendo o crescimento, querendo virar influencer, querendo já um monte de marca patrocinando, mas o cara nem se importa com como a outra pessoa tá se sentindo, né? E isso que eu te falei ali no começo, de saber seus valores e saber até onde você vai, sabe? Porque, por exemplo, se você contrata uma mentoria aqui, a pessoa fala assim, você tem que postar tipo Virgínia Fonseca, você tem que postar tudo da sua vida. E você começa a fazer aquilo ali, às vezes sem alinhar com seu marido, se ele tá à vontade de ficar aparecendo o tanto que tá. Ou então, às vezes, de postar os seus filhos, será que isso tá alinhado com o seu parceiro sobre postar o filho que é de vocês? Sobre expor a casa de vocês? Então, assim, quando você decide trabalhar ali dentro da internet para trazer um lucro para o seu negócio, e se você vai ouvir, assim, ter um mentor ou ter um método que alguém te passou, né? Você tem que adaptar aquilo ali para sua rotina e para sua vida. Sim. Porque, assim, é igual a gente já fez uma imersão com a MAP, né? Mas a gente consegue aplicar tudo que tá ali na MAP no nosso negócio? Eu não consigo, não vai.
Então, seguimos tentando. É claro que a gente quer melhorar o nosso negócio a cada dia. Mas tem coisas que se aplicam, tem coisas que não, e tem coisas que a gente tem que ajustar para aplicar. E eu acho que isso é o grande ponto, né? Porque se a gente quiser fazer o beabá que todo mundo ensina para nós, não vai funcionar nunca. Não encaixa. E dentro da história das suas mentoradas, né? Tem algum case que você pode compartilhar com a gente de algo que, assim, foi transformador, que mudou de fato ali o negócio? Como que são ali os resultados que você tem tido dentro da comunidade? Nossa, eu tenho muitos resultados, sou muito feliz com isso, né? Há 6 anos fazendo isso. Eu tenho uma médica que ela estava em São Paulo, né? Trabalhando, e quando ela me contratou, ela não conseguia fazer um stories, nem pegando o celular e filmando um rótulo de pão para falar sobre o rótulo do pão, pra você ter uma noção. E hoje em dia ela grava o tempo inteiro sem parar. Então, assim, a gente trabalhou esse desbloqueio, ela já viralizou alguns vídeos, trouxe muito seguidor. Mas eu tenho um case muito interessante para mim, que ele foi mais profundo e que posso compartilhar aqui com vocês. É uma mentorada minha também, que ela estava comigo desde o começo, quando ela fazia personalizados de festa. E aí ela falou assim, nossa, quero investir no empreendimento infantil, porque eu tenho 3 filhos e eu quero trabalhar com isso. Não, ela tem 4 filhos, é que eu sempre esqueço. Eu tenho 4 filhos e quero trabalhar com algo infantil. Falei, então tá, me fala o que você quer que eu vou te ajudar a trazer essa comunicação. Ela foi, trouxe uma franquia, porque era mais fácil. Ela levou para Araguari uma franquia e tudo. E eu comecei a mentorar ela, a comunicação foi ficando ótima e tudo. E teve uma imersão. Nessa imersão, teve uma parceira minha, mentora também, que ela falou assim, gente, a gente vai fazer um exercício pra gente se imaginar daqui 5 anos. E ela fechou esse olho e na hora que todo mundo abria, né, ela direcionava ali o pensamento de cada um, todo mundo acordou meio lacrimejando, né, assim, pelo guia ali, né, e ela, a imersão acabando, ela virou pra mim e falou assim, preciso falar com você. Falei assim, agora? Ela falou assim, pode ser amanhã, desse jeito, né. Aí no outro dia, ela foi, me chamou e falou assim, já conversei com meu marido, então é isso mesmo. Fechei o olho, vi nada de franquia, vi nada disso, quero nada disso. Eu falei assim, o que você viu então na hora que você fechou esse olho, né? Ela falou assim, vou mudar tudo. Eu falei assim, quero uma marca própria minha, quero uma essência minha, quero fazer tudo diferente. E eu vi que é isso e Deus me guiou ali naquele pensamento e eu vou fazer isso acontecer. Foi dito e feito. E ela foi fazendo tudo acontecer ali para fazer a transição da franquia. As obras atrasaram um pouquinho. Quando ela avisava que ela ia sair da franquia, em 30 dias ela ia perder o Instagram. O Instagram que a gente demorou não sei quanto tempo para ter os seguidores que tinha ali. E ela falou para mim, ficou desesperada. Ela falou assim, como que eu vou lançar uma marca de portas fechadas ainda? Porque a loja não tá pronta. E aí lá veio eu, né, com a minha mentoria, com as minhas ideias. Falei assim, já sei o que a gente vai fazer. A gente vai fazer um evento. E nesse evento você vai convidar as pessoas, não vai assinar a marca e tudo. E a gente faz um backdrop, põe umas cortinas. A gente vai fazer algo bem emocionante, com muita conexão, contando toda a sua história. E no final a gente vai abrir esse backdrop com a marca nova embaixo do backdrop. E um monte de vantagem para quem vai estar ali e tudo. E a gente vai fazer esse Instagram nascer ali. Nisso, ela já tinha feito um Instagram, ele estava em stand-by. Só estava com outro nome para ninguém saber, né, e tudo. E já estava fazendo a movimentação de excluir as outras pessoas e tudo. Nossa, gente, esse evento foi um sucesso. Mas foi choro atrás de choro, né? Porque foi muito emocionante. Mas foi muito legal que a gente conseguiu fazer nascer uma marca, mesmo sem a loja estar ali, sabe, inaugurada, dentro de um evento, para as pessoas começarem a acompanhar o processo de como ia nascer a loja, né? E ela não parou de vender nesse meio tempo ali, né? Foram 3 meses de obra. Nesses 3 meses, ela vendeu online, com a obra rolando, e ela fazendo faturamento ali, porque ela não podia parar, né? Mas ela tinha perdido já o direito de usar a franquia. Então, foi um case, assim, que me deixou bastante emocionada, porque ela nasceu dentro de um produto delas, né? E a gente fez acontecer com toda estratégia que a gente tinha ali, principalmente usando estratégia de relacionamento, que é o que eu acredito, né? Então foi assim, nossa, foi sensacional, fiquei muito feliz. Sucesso total mesmo, muito bacana. Foi bem legal. A Lara comentou, mas ela é esposa do Julian, a gente teve, né, um episódio já com o Julian falando de vendas e marketing com IA, então quem não assistiu, procure aí no nosso canal que pode assistir, foi um episódio muito bacana. E a Lara é mãe, né, mãe da Antônia, mãe do Noah, e eu queria que você trouxesse esse olhar, né, do papel aí da mulher, né, hoje, dentro de vários, equilibrando os pratinhos, né, dentro da comunidade, né,
por que mulheres e como você enxerga esse papel. Você falou um pouco aí da questão, né, da família, né, que é tão importante a gente ter essa conversa, fazer os acordos. Queria que você falasse um pouco mais como você enxerga isso. Eu acho que eu já fui a mulher que quer conquistar o mundo, com tudo nas costas. Acho que quando a gente é empreendedora, acho que a gente tem uma fase que a gente começa a acompanhar muito ali o que é sucesso no Instagram, e eu acho que a gente foge um pouquinho do que a gente tem como valores principais nossos. E eu acho que eu já tive essa fase de querer conquistar o mundo como a empreendedora, e eu fiz um curso que mudou minha vida, que foi Experiência do Lar, que é um curso da igreja, mas que, assim, foi fantástico pra mim. Então, assim, tudo daquele curso se aplicava ao empreendedorismo. E tudo, a empreendedora, ela sempre vai encaixando, né, os temas, né? E tinha um capítulo lá do livro que falava sobre que a gente não faz uma gestão do tempo, a gente faz uma gestão de prioridades. E aquilo ali virou a chave completamente pra mim, porque... Sabe quando seu filho adoece, que você tem que desmarcar tudo? E você fica tipo, nossa, você fica louca com aquilo ali, e você se frustra muito, e nunca é o homem que desmarca, você me desculpa, mas nunca é, né? Então, a mulher continuava com a agenda dele normal, e eu desmarcava 5, 6 mentorias, quantas fossem precisas, pra sair, pra buscar os meninos na escola, só que aquilo ali, nessa época, me doía. E desde que eu entendi o que são as minhas prioridades, é muito mais fácil você desmarcar algo que não é o topo da sua prioridade. Minha prioridade é Deus, é minha família, e depois é meu trabalho. O resto, eu administro. Ninguém vai morrer se eu passar uma mentoria para a semana que vem. Então, assim, eu aprendi a trabalhar isso em mim, porque era mais uma frustração minha, algo que eu me cobrava. E eu vejo as mulheres se desdobrando para dar conta de tudo. E enquanto a gente não entende o que é a nossa prioridade, aquilo ali nunca vai fazer sentido, porque a nossa cobrança é com nós mesmas, sabe? É o tempo todo. Quero ser perfeita no trabalho, quero ser perfeita em casa, uma perfeita esposa, quero dar conta de tudo. E não, ninguém dá conta de tudo, não. Sempre tem um pratinho que tá quase caindo no chão. Aí, se ele for muito importante, você pega ele de volta, senão você chuta pro lado e tá tudo certo. E nem precisa dar conta de tudo, né? Eu acho que lá na nossa casa a gente tem uma história, assim, parecida, né? Então eu venho do mercado, né? Trabalhei muito tempo com CLT e tinha esse, né? No começo lá da minha carreira, eu tinha aquele sonho, né? De alcançar grandes cargos, né? Alcancei dentro da minha trajetória, foi muito bom enquanto durou, né? Acho que foi muito aprendizado, mas chegou uma hora que eu comecei a olhar o que fazia sentido, né? Será que é isso que é o mais importante, né? E aí, na hora que você olha a família, como isso impacta, né? Olhando onde você quer estar daqui a 5 anos, tudo isso veio mudando, né, na minha cabeça, né? E o Eric, a gente vem conversando bastante sobre isso. Então, me identifico também um pouco com o que você falou e eu acho que é algo muito importante, né? Eu também. Nunca é o homem que desmarca, Tô mentindo? Não, lá em casa também não é. Realmente, você tem toda a razão. Né? Toda a razão. E eu não tinha percebido isso até que você falasse. Mas é verdade. É verdade. Eu parei pra pensar aqui por alguns segundos e não me lembro a última vez que ela desmarcou alguma coisa minha por causa de alguma coisa da família. Tô te devendo. Fica a dica aí. Mas quando a gente coloca a família como prioridade, a gente entende que aquilo ali é a base de tudo, aí a gente não se dói por fazer isso, sabe? Antes me doía, porque eu queria ser a workaholic, a mulher que dá conta de tudo, a super empresária. Nossa, isso era um peso gigante pra mim. E quando você trabalha com liderança feminina, quando você vê grandes líderes ali, mulheres, você fala assim, poxa, eu preciso ser como elas. Só que não. Isso não é o que mede seu resultado, seu sucesso, não é sobre isso. Porque eu falo assim, quando eu olho pra minha família, se eu não for boa ali, pra mim de nada adianta. Agora, se eu falhar um pouquinho no trabalho, tá tudo certo. Depois você recupera. Né? Dá tudo certo mesmo. Dá. E falando um pouquinho mais, né, da parte dos resultados aí no digital, né, a gente vê, né, você deu algumas dicas ali do que fazer, né, mas hoje olhando o seu perfil, né, o seu posicionamento atual, o que você hoje não faria de forma alguma, que você veria grandes, né, influências fazendo que para você não funciona? O tigrinho? Não dá. Mas eu também nunca divulguei nada que eu não uso, né? Então, eu trabalho com influência desde sempre. Eu sempre, como eu tinha grande visibilidade nas coisas que eu fazia, então sempre trabalhei com marcas, já fiz várias publis, e é bem legal esse mercado, eu acho bem interessante. Mas não uso nada se eu não uso, eu não divulgo.
né? Eu acho que ter esses valores bem firmes te deixa muito segura, sabe? Pra não dar uma merda ali na frente e você não tá envolvida nisso. Então, assim, não ficar com esse medo, sabe? De fazer algo errado. Eu acho que eu acho que o principal é a gente pensar assim, o que eu sou hoje, eu consigo manter? Porque se a gente não tiver constância, aí a gente vai falhar em tudo ali dentro. O Instagram é uma série de pessoas que persistem, que fazem acontecer ali, umas dão certo antes, outras dão certo depois. E o dar certo que eu falo, às vezes, nem é ter muito seguidor. É você conseguir trazer um resultado através daquilo ali que você faz. Igual, eu acredito, eu tenho certeza que vocês fazem resultado do que vocês já fazem nas redes sociais, né? Um relacionamento, uma pessoa que não sabia o que você fazia, agora sabe, fechou um contrato com você. Às vezes a pessoa vira pra mim e fala assim, nossa, mas eu tenho 100 visualizações nos stories, o que eu faço com isso? Coloca 100 pessoas aqui agora. Você consegue? Caramba. E eu trabalhava com muitas mulheres que têm loja, né? Presencial ou clínica, dentista, médica. Tem muito cliente desse perfil. E elas chegavam, às vezes, com uma audiência muito baixa. E viravam pra mim e falavam assim, mas tem 100 pessoas assistindo. Falei, cabe 100 pessoas aí no seu consultório? Só me conta, agora, pra você falar o que você vende. Cabe? Não cabe, você tem razão. Nem cruzo com 100 pessoas no meu dia. E o Instagram é pra potencializar. É a gente pegar um megafone e falar do nosso trabalho. Agora, se a gente for medir os números que a gente tem com os números que a Virgínia tem, aí a gente tá lascado mesmo, né? Não é uma comparação justa. Não é né? justo. Não, então eu falo que a gente tem que ter muito cuidado com essa régua, né? Com a nossa régua, a nossa medida. É muito importante. Teve uma parte importante que você falou sobre o desbloquear, né? E eu vejo que isso tem sido talvez o grande cenário do momento agora, né? Muitas pessoas que tiveram momentos difíceis em suas vidas, internalizaram isso de alguma forma, né? Gerou ali um bloqueio de alguma coisa. E muita gente fica tentando buscar esses bloqueios aí. E tem muita gente que confunde o saber que tem com o tá resolvido, né? Aí vai lá e faz uma imersão, não sei aonde, 2 dias aqui, 3 dias ali, cada um inventa uma história, né? Tem lugar que é 7 dias, tem lugar que é 5, tem lugar que é 4, tem lugar que é de madrugada, tem lugar que não para pra almoçar, tem lugar que se joga na água fria, tem lugar que pisa no negócio com cacto, cada um inventa um trem aí e tá tudo certo, tem nada errado, eu já fiz umas doideiras dessas também. Eu nunca fiz, eu tô precisando. Eu já fiz, é mó viagem. Mas a diferença que eu gostaria de trazer, e você deixou isso muito claro na sua fala, é que você, antes de você vender isso e de você entregar isso hoje como mentoria, você viveu isso na tua vida. Então tu teve essa jornada do herói, né? Você percebeu que parte do que você fazia não fazia sentido e que você precisava de propósito, e aí você foi mudando aos poucos a tua vida, né? E aí teve uma frase que você falou que tem muita gente que compara com o que a pessoa já conquistou, né? E a conquista, ela tem uma temporalidade, um esforço, né? Um mérito que ninguém enxerga, né? E tem uma frase que eu gosto muito, é que a gente nunca pode comparar uma semente com uma floresta. Então a pergunta mais inteligente que a gente pode fazer para uma floresta é o que você fez enquanto semente para se transformar em floresta, né? Como que você enxerga hoje a dificuldade que a gente vive com as mulheres, principalmente com essa dualidade, essa dicotomia de papéis entre ser mulher e ser empreendedora? E eu tenho certeza que isso ali nesses momentos ali do face to face, olhinho no olhinho, na intimidade, quando a mentoria realmente começa a fazer sentido, que ela altera ali o DNA da pessoa, como que tem sido? Dá pra gente vencer essa luta? Dá. Uma porque o Instagram, gente, é um recorte. Ninguém posta ali 100% do que a gente é na nossa vida. Você começou a brigar com a Eric, você não vai pôr um celular ali e falar assim, vamos fazer uma vida real aqui, vamos filmar essa discussão. Então, eu falo para elas que ter essa visão do que realmente é as redes sociais, trazer essa clareza para elas, que de fato o que a gente está vendo não é 100% da vida do outro, ou assim, gente, até os resultados que as pessoas postam, eles são por vezes camuflados e a gente sabe disso, né? Então a gente não pode comparar, tipo assim, às vezes a pessoa posta uma tela de agenda cheia, aí vem uma mentorada para mim, que é dentista, médica, e fala assim, poxa, eu não tenho essa agenda. Pra mim como que eu vou fazer? Mas eu tô tendo que ficar de manhã com meu filho, aí eu não consigo atender de manhã, só consigo atender à tarde, e vem aquilo ali que nem uma faca, né? Fala assim, nossa, não sou a mulher que eu poderia ser e o que tá acontecendo, né? Então, eu gosto muito de trazer
essa visão bem clara para elas, porque às vezes é preciso alguém falar isso para elas terem noção disso. Eu abro essas ferramentas aí, às vezes, de alcance para elas verem que aquilo ali que ela tá vendo de um concorrente, de outra pessoa, é por muitas vezes fake, é por muitas vezes números camuflados. E que às vezes ela, com com pouco alcance dela ali, performa muito melhor do que o que ela está vendo do outro. Porque não tem essa que no olho do concorrente, todo mundo olha do concorrente. O mercado se movimenta diante do concorrente. Não tem dessa. Então, assim, trazer essa visão clara para ela de como que funciona. Trazer o que ela quer para a vida dela, né? Ela tem uma base com o marido, como que vai funcionar aquilo ali, né? Então, assim, trazer isso muito bem definido, sabe? Para ajudar ela a ser ela antes de ser ela na internet. Porque muda tudo. E aí, ela pode mostrar na internet o que ela quer mostrar, né? Eu tenho mentorada que ainda tem muito bloqueio com algumas coisas, que, por exemplo, esses dias uma amiga minha, que é mentorada minha, tava fazendo uma massagem num lugar mais legal, sabe? Ela não postou nada. Eu falei, por que você não postou? Ela falou assim, o povo vai achar que eu tô numa quarta-feira à tarde fazendo uma massagem. Eu falei assim, querida, pois eu quero chegar nesse nível, eu quero ser assim. Teve até um dia que o Julian brincou, a gente teve um imprevisto com coisa lá de casa e tudo, e eu fiquei em casa numa quinta-feira à tarde. Falei assim, gente, vou fazer um bolo? Em outras épocas, tá, Miri? Sabe quanto que eu postava que eu tava fazendo um bolo na quinta-feira à tarde? Pro povo olhar e falar assim, quê? Uma fracassada. Um bolo numa quinta-feira à tarde? Ela não tem lá no negócio dela, que não tem nada pra ela fazer. Nada. Tá ficando em casa. Então, assim, eu tinha muito esse bloqueio também, sabe? Será que eu não posso ficar um dia... E elas têm isso. E ela falou assim, não vou postar massagem, não. Eu falei assim, então sabe o que você vai fazer? Grava o stories da massagem, que é legal, porque a massagem trazia uns benefícios lá e tudo, né? Eu falei assim, posta no outro dia, em outro horário, é um recorte, você posta ele a hora que você quiser, ninguém vai saber a hora que você tava ali fazendo massagem, sabe? Mas ter essa visão clara de como que a internet funciona. Porque não é tudo como as pessoas veem, né? Tem os bastidores ali, por muitas vezes, bem desenhadinhos. Teve uma vez que vazou um stories da Boca Rosa, vocês lembram disso? Eu vi que ela já teve muitas polêmicas, ela faz muito planejamento de tudo, né? E ela tem uma equipe de marketing muito forte por trás. Então, teve um dia que ela postou um backstage ali e apareceu um quadro com a rotina de stories que ela ia fazer. E onde que ela ia entrar brincando com o cutuco dela lá, não sei como que ela chama o filhinho dela, mas ela tem um apelido, né? E, tipo assim, propositalmente entrar uma cena dela brincando com o filho, algo assim, pra depois entrar uma publi de algo relacionado, sabe? E o povo ficou revoltado. O povo ficou tipo assim, meu Deus, ela tá ensaiando até isso pra postar pra gente. Eles se sentiram lesados, porque eles achavam que ela só compartilhava a vida real dela. Assim, a Virgínia faz muito isso com as promoções da WePink e tá aí um resultado de muito sucesso, né? Faz sentido pra ela. E é assim que a internet funciona. Às vezes é você saber como que funciona o bastidor pra você não se cobrar tanto, né? É esse o ponto. Entender que tem uma disciplina, uma constância, um esforço, né? Um processo, não é só chegar ali e tô pronto. Então, você acha que ela quer aparecer todo dia? Ninguém quer. Saco, né? Eu acho um saco, eu já tô lá falando pra vocês. Eu acho um saco, é esforço. É né? esforço, e a gente precisa fazer um esforço de fazer o que precisa ser feito pro nosso negócio. Outro ponto que você tem que entender é que o esforço é uma parte do seu trabalho, Sim. não é um hobby que você tá fazendo ali aparecer dentro do Instagram, não. Eu vou ser blogueira hoje. Não é isso. Você tá criando um relacionamento para te gerar lucro pro seu negócio. Então, assim, faz parte ali até de um pedaço do marketing do seu negócio, né? Então, você tem que colocar como parte. Não tem essa, vou fazer o dia que eu quero, não. E até essa medição, né? Como que você orienta as suas mentoradas a medir isso? Porque, né, fica uma preocupação, né? Será que eu vou me perder ali e vou só postar vou virar o hobby da blogueira? E como que a gente mede isso em relação à conversão, né? Falando um pouco de indicadores, como que funciona hoje dentro da avaliação da mentoria para trazer essa visão? Eu falo que assim, elas próprias conseguem medir no volume de respostas que elas começam a ter e no volume de pessoas procurando por ela, né? É igual quem tem loja física, né? Às vezes a pessoa fala assim, vi no Instagram da dona. Então a gente começa a ter essa métrica, né? De dentro da loja mesmo. Eu trabalho muito com negócios físicos, profissionais que vendem serviços, tudo no presencial. O que eu faço é eles usarem a autoridade deles também no digital para potencializar as vendas que eles têm ali no presencial, né? E elas veem toda a diferença logo na primeira semana que elas conseguem traçar uma meta ali mesmo, sabe? Um planejamento bem desenhado.
a minha mentoria é muito prática. Então, elas saem da mentoria com checklist. Então, tipo assim, nossa, preciso postar isso. Como ela vai postar, precisa ser do jeito dela. Às vezes, a gente desenha o jeito dela, né? Mas aí a gente consegue... Assim, como a empreendedora, ela faz muita coisa, né? Nem sempre ela faz o checklist completo. Mas ela vê que o pouco do checklist que ela consegue fazer, ela consegue converter em relacionamento para a loja, em vendas diretas. Quando a gente faz link, a gente consegue monitorar bem, né? Porque a gente vai por cliques e tudo. Mas a métrica que elas mais gostam mesmo é desse reconhecimento do cliente com elas. Então, é o ponto-chave da minha mentoria. E elas, assim, é engraçado porque... A maioria das minhas mentoradas são mães. E elas se relacionam com outras mães e elas vendem produtos entre si, sabe? É uma rede. Então, assim, ela gosta de saber do filho da outra. Elas gostam de saber da vida pessoal de uma da outra. Nossa, você viajou pra onde? Lá tinha brinquedoteca? Ah, só vou se tiver. Então, assim, elas começam algo ali muito Já além do ouvi isso negócio, É, gente, né? vem cá. Muito além do negócio e a gente vai fazendo relacionamento mesmo. Um É muito bom. fortalecimento pessoal também, É. né? Então, nos dias de hoje que as pessoas estão tão afastadas, né? Ter essa rede aí de conexão, né? De troca é algo muito interessante também, né? Vira um outro objetivo, né? Não só apenas o profissional, né? Fortalece o pessoal também. Eu tenho uma mentorada que é de loja de roupa e ela fala, nossa, quando eu faço provador, vende tudo. Quando eu ponho outra pessoa pra fazer, não é a mesma coisa. E aí ela começou a ter essas métricas pessoais dela, porque nem toda métrica a gente consegue fazer igual a gente faz com anúncio, né, de internet. Nossa, investi tanto, tanto retornou, voltou tanto, custo por aquisição, custo por clique, não é tão visual assim. Eu falo que até a métrica do influencer, a gente não consegue ter ela tão visual, por quê? Porque hoje eu posso começar a seguir uma loja através de uma indicação que você deu. Não necessariamente, às vezes eu vou comprar dela. Hoje. Mas pode ser que daqui 3 meses, eu acompanhando essa loja, eu compre dela. Como que a loja vai saber que eu vim através de você? Aí ela vai falar assim, nossa, o post dela não valeu nada? Claro que não. Então, assim, essas métricas, às vezes, elas precisam ser mensuradas de formas diferentes, sabe? Eu falo muito sobre essa questão da autoridade. A gente tem muita autoridade no que a gente faz no presencial. A dificuldade não é criar uma autoridade no digital, é transbordar no digital. Porque ninguém vai ali no digital só criar uma Sim. autoridade, né? A pessoa transborda o que ela é na vida real, porque senão não faz sentido. Não vou criar um personagem que faz sucesso só no digital, né? E é por isso que eu gosto tanto de trabalhar com negócio físico, empresa que tem um negócio que é mais fácil, né? Da gente mensurar isso de uma maneira mais de Mais relacionamento tangível, mesmo. né? Mais tangível. É. Eu tenho uma reflexão sobre a autoridade que eu acho muito boa. Eu comecei a gravar vídeo pro YouTube em 2016. Cara, quando eu assisto esses vídeos, dá uma vergonha de mim danada. Mas eu gosto. Acho que foi importante na fase que eu fiz. Eu cheguei a ter acho que 23 mil seguidores no YouTube, inscritos. É muito. Mas esse não era o principal. Eu cheguei a ter 760 mil seguidores no Facebook. E aí eu vendia muito. Eu cheguei a faturar quase 350 mil por mês vendendo produtos para festa, pela internet, e gravando vídeo pro Facebook, pro YouTube. Aí eu fazia live, dava 14 mil pessoas numa live. Mas nessa época, tipo, cara, não tinha gente fazendo. Ninguém tinha coragem. Eu olhando pra mim, eu não deveria ter tido coragem também, não. Mas assim, eu tive coragem, fui lá, fiz. Eu vendia muito produto pra festa, painel, estrutura, e kit mini table. Eu vendi um monte de coisa, display, cenário, um monte de coisa. E a gente vendia Mercado Livre, na época não tinha praticamente mais nenhum outro, no Shopee não existia e tal, Magalu e tal. Cara, a gente começou a vender muito. Muito, 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 muito. E eu comecei a ficar sem tempo pra gravar, né? Pô, cara, como é que eu vou gravar e vou tomar conta de fábrica e 40 funcionários, e indústria, e máquina e matéria-prima? Eu fiquei doido, aí saí. Fui me afastando, né? E aí fui contratando gente pra ficar no comercial ali. Cara, e foi muito nítido. Aí as vendas começou a diminuir. Aí as minhas vendedoras começaram a me cobrar que eu tinha que gravar mais vídeo explicando como que usava, tirando as dúvidas, por que acontece isso, é melhor A ou B, e aí ficavam ali, eu falei, gente, só que nessa época, cara, eu tinha que ser o cara que filmava, o cara que editava, o cara que tinha ideia, o cara que gerava o script, o cara que... E um monte de coisa acontecendo na rotina ali, máquina parando, e matéria-prima que não chegava, eu falei, gente, não dou conta de um negócio desse não. Aí eu acabei parando, né? Acho que foi em 2020, mais ou menos, que eu parei, 2019.
E aí, realmente, o mercado virou outro. Veio a época do e-commerce. O e-commerce começou a ficar mais acessível culturalmente. E na pandemia a gente teve o boom, né? Também. De tudo online, você comprava Tudo tudo, bombou todo demais. mundo foi pro A online. gente cresceu na pandemia. A maioria dos meus concorrentes da cidade de Uberlândia quebraram. Porque festa, cara, na pandemia. Ninguém vende Ninguém festa podia na pandemia, fazer. não é isso? Eu vendi pra cacete. Eu cresci demais na pandemia. Primeiro que a gente começou a fazer muita coisa hospitalar. A gente mudou parte da estrutura industrial para atender a área hospitalar. Então fazia máscara, fazia jaleco, fazia um monte de coisa. E a outra parte eu fui para a parte de decoração. E as pessoas começaram a ficar irritadas de ficar tanto tempo dentro de casa. Aí a pessoa botava um papel de parede diferente, botava um quadro diferente, fazia uma coisa, trocava cortina, trocava toalha de mesa. E eu comecei inventando produto. E o negócio foi Se crescendo. adaptou, né? A gente se adaptou, foi super camaleão. Mas uma coisa que eu gosto sobre a reflexão da autoridade é: a autoridade, ela não é pro teu alcance. Ela não é para as pessoas que estão te vendo. É pro como você se sente. Então, às vezes, as pessoas julgam aquele policial que tá lá, falando às vezes de maneira ríspida, num videozinho ali no Instagram que tu pegou hoje ali. Nossa, o cara foi bruto demais e tal, assim. Só que o cara que tá dentro daquela farda, ele tem um sentimento. E esse sentimento, ele traz autoridade. E aí ele se posiciona. Então, às vezes, em vez de você ficar pensando no outro, como o outro tá te vendo, o que ele tá achando, às vezes você mesmo faz o papel do outro, né? Você projeta você mesmo pro lado de lá e fica, nossa, será que meu cabelo tá bom assim? Será que eu tô bem nessa porra? Será que meu óculos tá limpinho? Né? Principalmente Agora as você mulheres, pensa a né? mulher, né, com isso. A mulher tem Mais muito vaidosa, disso. exatamente. Cara, eu já me vi nesse cenário várias vezes. Hoje eu já tenho facilidade de filtrar esse pensamento. Eu já falo pra mim, não, eu não tô lá, e tanto faz, não tô nem aí. Mas tem gente que ainda, eu vejo, cara, o olhar da pessoa chega a dar uma vibrada, assim, ela olha assim, ela se projeta, ela sai do lugar, ela volta. Eu fico assim, essa aí tá sofrendo pra poder gravar. Mas a lógica que eu quero deixar, né, o insight que eu quero deixar, a reflexão sobre a autoridade é: você vai se sentir capaz. Você vai se sentir preparado. Esse é o importante. O como o outro vai se sentir, você só vai começar a ter tempo para desfrutar disso quando você estiver se sentindo muito bem com o que você está fazendo. Então você precisa produzir essa autoridade, tem que ter leveza nisso. Para ser honesto para vocês, eu estou aqui com tanta leveza porque a maior parte do meu dia é muito mais intenso. Então estar aqui, cara, a câmera não vai me desafiar. O microfone não vai tirar minha paz de espírito. Tem muitas outras coisas que conseguem fazer isso ao longo do meu dia. Então, isso aqui pra mim é de boa. É a hora de tomar um café, é tranquilo, né? Então, fica essa reflexão aí pra vocês. Às vezes, assim, será que a gente é tão importante, assim, pra outra pessoa? É porque a gente acha que a gente pega um stories nosso, a gente às vezes vê ele várias vezes. Eu não vou rever o seu stories várias vezes. Eu vou ver ele uma vez e se brincar eu vou pular. Uhum. Eu não vou reparar no seu fio que ficou solto. É você que tá reparando porque você já viu mais de uma vez. Então, assim, a gente tem que parar de achar que o outro também vai pausar o nosso vídeo e reparar aquilo ali. Ninguém te dá tanta importância assim. É uma fração de segundos que a pessoa tá te vendo e outra, acumulado num monte de segundos que ela tá armazenando ali de coisas que ela consumiu no dia, a pessoa não vai lembrar daquilo ali. É meio que irrelevante. O Instagram, ele é feito para entretenimento. E é tanta informação hoje, né? E a gente consome muito, a gente não absorve aquilo tudo ali. E eu não vou pausar o stories de vocês, eu vou ouvir o que vocês estão falando, e se for bom, eu vou clicar, se for algo que eu quero ali no momento, eu vou... Nem tudo vai ser relevante o tempo todo. Eu peguei uma mentorada uma vez, e ela virou pra mim e falou assim, vou postar bom dia com que intenção? Eu falei assim, olha, nem tudo tem intenção. Deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, bom dia é só pra você dar start no dia mesmo. Pega um café, posta seu café, ela fala, bom dia. É só pra você falar assim, o dia começou. Nem tudo é sobre intenção e estratégia, vamos com calma. Ela falou assim, você quer vender logo cedo, no primeiro story do dia, você já quer fazer uma venda. Um link, compre agora. Sabe? E aí a pessoa vai afastando cada vez mais, sabe? Então, assim, é só pra fazer um compilado, é pra ser uma coisa leve. Quando eles criaram o Instagram lá no começo, era pra ser uma rede de amigos. A gente que fez ela algo, tipo, super comercial que a gente vende o tempo todo. Só que ninguém quer comprar o tempo todo. E é chato ver a gente vender o tempo todo. Então, enquanto a pessoa não entender isso, o negócio dela não vai pra frente. Se ela achar que todo stories tem que ter um link de um produto e fazer a pessoa comprar ali. Não é assim que funciona. A pessoa não pode acreditar que esse é o único caminho. Não pode ir pelo desespero, né?
o Brasil, a gente tem aí um número gigantesco de pessoas que empreendem por necessidade, né? Tipo, não tem outro caminho, tem que empreender e aí, né, grande parte das vezes, segundo as estatísticas, não funciona, não dá certo. Ali persiste por 1 ano, 2 anos e o negócio vai caindo, porque vai ter que formalizar, e aí conforme vai formalizando, o negócio vai ficando complexo, vai ficando sem imagem, vai ficando difícil e aí muita coisa quebra, né? Mas eu acho que essa parte de você produzir conteúdo tem a ver com o novo mercado. E aí fica a minha pergunta para você. Como é que você vê o novo mercado da atenção? O que você acha que a IA vai causar hoje de mudança de consumo da atenção? As pessoas vão continuar vendo TikTok e Instagram como veem hoje? Será que as empresas que não aprenderem essa teoria que agora está virando experiência e prática do uso da atenção para fazer as marcas serem mais consumidas, serem mais desejadas, como é que vai ser o futuro disso na sua visão? A IA ela tem que vir como ferramenta, né, para todos os negócios. Mas eu não acho que ela tem que vir ali como o principal, sabe? Principalmente voltado para o conteúdo. A gente já tem diversos comportamentos aí de IA, né, voltado para conteúdo, mas eu ainda acredito muito no relacionamento de conteúdo real, de assistir uma pessoa que eu gosto, de ver o seu produto sendo mostrado por você. Eu acho que a IA, ela serve, por exemplo, para potencializar e escalar na quantidade, né? Então a gente pega algo que a gente já faz e aumenta a quantidade que não seria possível para nós executarmos, por exemplo. Para fazer umas ferramentas para conversão dentro, sabe? Depois que clica, vai para um atendimento automático, às vezes a gente não consegue fazer esse atendimento 1 a 1, principalmente para o microempreendedor ali, que quer dar conta de tudo, né? Foca no principal, que é a sua parte, pega ferramentas com IA para desenvolver, mas eu não acho que a IA vai tomar o lugar no conteúdo. Eu acho que a gente vai continuar tendo TikTok normal, com o mesmo consumo, e agora o TikTok Shop veio para quebrar todas as métricas, né, e falar que vai arregaçar de vender mesmo, que todo mundo compra TikTok Shop hoje. Mas eu acho que a gente não pode deixar essa tendência, sabe, de mercado passar, porque senão a gente vai ficando desatualizado em tudo que a gente faz. Eu falo que, assim, teve gente que tinha blog há muito tempo atrás que não conseguiu se atualizar para ir pro Instagram e perdeu aquele time ali e ficou para trás. E nisso acontece em tudo. As pessoas vão mudando o comportamento, a gente tem que acompanhar. Hoje, por exemplo, eu sou uma mulher de 36 anos, eu sou super antenada, mas tem coisas que eu vejo a geração Z fazer, assim, mais nova, e eu falo assim, nossa, gente, eu me perdi aqui, ó, que eu não consegui acompanhar, que eu deixei passar. Né? Mas nessa questão de ferramenta e de inovação que acontece, eu acho que sempre a gente tem que estar aberto para ver o que de inteligência artificial, por exemplo, se aplica no nosso negócio. A questão do conteúdo, eu não sou muito a favor de fazer IA de tudo. Mas, por exemplo, as fotos que viraram tendência agora, que o povo fica replicando e tudo, é uma trend, o povo gosta de fazer. Não é algo que vai te dar resultado financeiro, mas é algo divertido, porque é o que eu falo, a internet não é só para ser algo financeiro, é para ser leve, descontraído, brincar com uma foto ali, fazer algo. Gente, é sensacional, é muito bom. Que bom que tem essas ferramentas, né? É um hype que pode ser utilizado, né? E é um assunto que tá super em alta, né? Quem puder utilizar, é melhor você chegar no cinema a tempo de ver o filme do que chegar lá e já ter passado. Eu também acho. E pegar as IA certas pro seu negócio também, né? Você que entende muito disso vai saber falar melhor do que eu, mas nem todo IA se aplica para todo mundo, né? E às vezes a pessoa quer pegar uma hype ali que tá acontecendo e fala assim, nossa, eu preciso fazer dar certo. Às vezes você perde tempo numa estratégia que não é para você. Tem um gorila super famoso, né? Que é influência. O Julian posta ele na palestra dele. Cara, ele é muito massa, muito bem feito, mas aí as pessoas acham que aquilo é simples de fazer e vou fazer também. Tipo assim, a pessoa que tem medo, né, que não tem coragem de se expor ali no vídeo, ela já tá lá imaginando, mas se eu fizer um boneco também e vai chegar uma hora que eu não vou precisar, tem muita gente agora vendendo também esse método. Não, você grava ali 5 vídeos seus, a gente bota na IA e agora todos os seus vídeos vai ser feito por IA. Cara, tá muito longe ainda disso acontecer. Tá muito longe. E tem muita falha também, né, nessas inovações. Tem aquelas diquinhas de fruta lá, né, que agora aparece o dia inteiro pra mim, que eu tô aprendendo várias coisas, gente. Aquilo ali tá uma escola. Onde que eu guardar fruta, se é fora, se é dentro da geladeira, elas me ensinam tudo aquilo ali.
Mas eu vejo também que, por exemplo, do gorila. Aí ele foi um pioneiro ali para criar algo e as pessoas começam a criar em massa e não tem mais a mesma visibilidade. É o que você falou ali de criar o seu negócio quando você tinha foco em produzir conteúdo e tudo. Quando você é pioneiro, quando você faz uma coisa primeiro, gente, o mercado digital tá aí para provar isso. Quem fez o boom lá de 2019, na pandemia ali, que ganhou muita grana, 6 em 7, fez altas coisas, hoje não se faz mais isso. A gente sabe que não faz mais isso. Não tem mais, não existe mais esse formato de lançamento para... Não funciona. Uma que o mercado saturou, né? E outra que tem milhares. Então, a audiência, ela vai se dissipando ali para várias pessoas e a gente não consegue fazer mais. Por isso que o relacionamento vai dando mais resultado, cada vez mais. Comunidade, né? Nicho, subnicho, cada vez quanto mais você se relaciona, mais você vende para sua rede ali, para sua comunidade. Sim. E comunidade é muito forte, né? A gente vê que onde a gente aproxima de um que está interligado com o outro, o poder da indicação. Quando a gente vem uma venda por indicação, a pessoa não questiona. A pessoa não vai fazer 1000 orçamentos. Não, a Tamires me indicou, então vai ser nele que eu vou fazer, porque ela fez lá na casa dela e ficou perfeito. Entendeu? Isso tem um valor muito grande, né? Tem um poder muito grande. Então, assim, esse relacionamento que a gente constrói só com a nossa pessoa, acho que é insubstituível. Isso não vai. Vai demorar um tempo, mas pelo menos. Pelo menos, né? Esperamos que sim. Bom, pessoal, a gente está caminhando aqui para o encerramento do nosso episódio e eu queria pedir para a Lara para deixar uma mensagem dentro da sua trajetória, dentro do que você enxerga como mais importante. Deixa uma mensagem para quem está nos assistindo, nos ouvindo, o que você considera essencial para estar presente no digital, para transformar isso de fato em um motor de vendas e trazer resultados para o negócio. É descobrir o valor mesmo, que a sua imagem, a sua presença, a sua voz, trabalhar técnicas e habilidades que você ainda não tem para estar à frente da câmera do celular, produzir conteúdo, vender o seu negócio. Você é a melhor pessoa que tem para vender o seu negócio, porque você foi a primeira a acreditar nele e falar assim, isso daqui é muito bom, eu quero vender isso. Então, assim, trazer essa autoridade sua mesmo para dentro do digital para poder potencializar. Tira ali as cortinas todas, deixa tudo muito claro, traz muita clareza. Hoje ninguém quer ser enganado na internet, traz muita confiança, valores e traz você ali de forma real, autêntica e trabalha isso com constância. É isso que é a grande chave do negócio. Não é seguir uma receita de bolo, não é falar que o fulano fez e deu certo, é fazer o que você é e o que você vende dentro do digital que vai funcionar constantemente. Isso vai trazer resultado, né? Com Exatamente. certeza. Muito bacana. Bom, para a gente finalizar, a gente queria te entregar um presente do Margem Cash. O Eric vai te entregar e agradecer a sua participação. Eu que agradeço. Nossa, foi bem legal, bem leve. Como diz o Eric, não dói, não. Tranquilo. Tem outras coisas do dia que pesa mais, né? Ah, que legal, adorei. E um quadro. Olha que bonita. Olha aí, gente, aí me deixa bonita, né? Isso. Nossa, eu amei. Quadro para você se os filhos ali do aqui. lado, ó. Se não tem meus filhos, não sou eu, gente. Isso é muito bom, né, filho, né? Demais, Meu nossa, Deus, obrigado, melhor presente. gente. Que carinho, presente de obrigado. Deus. Adorei. Muito bom, gente. Adorei o episódio de hoje. Aprendi bastante, fiz muitas anotações aqui. Só não gostei da parte de que ela falou que eu tenho que olhar pra dentro de casa lá, né? Mas a agenda ali me pegou de surpresa. Já foi bom. E as pessoas podem te procurar, né, Lara, sobre a comunidade, sobre a mentoria, né? Lembrando aí que mulher é família, né? A mulher, ela representa um homem ali, filhos, na maioria das vezes, né? Quem ainda não construiu, tá construindo, tá na tentativa. É comum os homens pagarem para que você mentore as esposas deles ou é as mulheres que te procuram? Sim, e na maioria das vezes eles são um fator decisivo na compra de uma mentoria, para elas entrarem na comunidade. Funciona muito quando o objetivo dos dois está muito alinhado, né? Mas quando ele quer mais que ela, não funciona, né? Ela não tem ali uma entrega real, mas é muito bacana ter o parceiro apoiando, que faz todo sentido. E eles fazem muita questão, sabe? Eu até brinco que teve algumas vezes que eu dei palestra que não eram só para mulheres, né? Que tinham homens também, os maridos, né? E tudo. E eles
ficava assim, é isso que você precisa? Eu vou te dar um negócio dela. Aí no outro dia eles me chamavam, elas falavam assim, nossa, meu marido foi na sua palestra, ele falou que é isso que eu preciso e tudo. E é muito bom ver esse movimento dos homens apoiando as mulheres empreendedoras também, e sabendo que isso traz para nós também, empreendedoras, uma flexibilidade relacionada a horário, algo que dá pra gente viver mais em família, né? É claro que tem as intensidades do empreendimento, né? Sim. Mas que dá pra gente viver mais leve mesmo, né? Às vezes o empreendedorismo é muito romantizado também, né? Que você vai trabalhar a hora que você quer. E não é bem assim, eu falo que a gente trabalha o tempo todo, né? Às vezes a gente tá de noite ali pensando numa solução pro nosso negócio. Mas os maridos têm um ponto importantíssimo ali na hora de fechar, e eu acho muito bom isso, porque ver eles apoiando as mulheres faz todo sentido. Eu achei importante perguntar, porque eu tenho certeza que vai ter muito marido aí que tava só procrastinando aí, então você que tava aí na dúvida, né? Você tem que dar um empurrãozinho, né? Conversa, né? Lógico, né? Tem uns Entende se negócios é de casal necessário. também, que os homens têm mais restrição em aparecer. Então, a mulher, ela tem uma facilidade maior de relacionamento. E ela tem um consumo maior de rede social também, né? Então, assim, nos casos de empresas de casal, trazer a mulher pra frente para ser essa protagonista do digital, de usar a imagem e trabalhar o relacionamento, é fantástico. Funciona muito bem, e eu tenho várias mentoradas assim, que elas são a cara da empresa e o marido é a gestão, né? A gente brinca que o marido é sempre o empresário, né? O empresário que cuida das contas, que cuida de tudo. A mulher é empreendedora, ela faz o relacionamento, ela faz outras coisas ali, né? E o negócio funciona muito bem. É bem bacana. Isso é um baita do insight, né? Porque às vezes o cara tá buscando 10 mil network e o network tá dentro de Tá casa. dentro de casa. Muito legal. Legal. Show. Obrigado, galera. Espero vocês aí no próximo episódio.